Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura. E estamos em fevereiro, mas o ano letivo está prestes a começar e é um momento de muita ansiedade e expectativa para os estudantes e também um momento decisivo para os educadores, que ano após ano têm a oportunidade de revisar suas práticas, sair da rotina e fazer da sala de aula um espaço cheio de situações novas e estimulantes para a aprendizagem. O espaço da escola pode ser visto de diferentes formas. Por um lado, a escola pode ser vista como local para o professor sofrer e o aluno bagunçar. Ou, sob um outro ponto de vista, veria esse espaço onde as pessoas aprendem e se transformam, onde os professores criam, recriam e se realizam. E é sobre a importância da postura de cada educador para a qualidade da educação que vamos falar hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o nosso consultor em educação, professor Celso Antunes, e também conosco Paulo de Castro Nogueira, diretor adjunto da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e diretor do Centro Integrado de Educação Pública Olímpio Marques dos Santos. E você em casa, seja pai, seja educador, seja aluno, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite para tirar suas dúvidas, participe desta conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para o Twitter do canal Futura ou ligando para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. Os contatos estão aí na tela para você. Primeiramente, obrigado aos dois pela presença, bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Bom, quero começar falando deste livro aqui, que se chama Professores ou Professauros, escrito pelo nosso consultor em educação, professor Celso Antunes. É um livro de leitura muito divertida, até a gente pode dizer, né, professor? Que ele trabalha aqui com textos curtos, deixa eu mostrar para você aqui. São sempre questões relacionadas à educação. Aqui a gente está vendo, então, como a postura do educador é vista por um professauro e por um professor. Ou como o Enem, por exemplo, né, o Exame Nacional do Ensino Médio é visto por um professauro e por um professor. E assim vai, diversas outras questões relacionadas à educação, matemática, a língua portuguesa, a própria afetividade, a competência, a escola. Quero começar ouvindo de você, professor Celso Antunes. Como é que diferencia aqui nesse livro a postura do que é um professor e do que é um professauro? Eu creio que toda pessoa que tem alguma experiência em escola, um diretor, um coordenador, ou mesmo um professor, e até mesmo aluno que já passou por vários ciclos e por vários anos de escola, percebe facilmente a diferença entre o professor e o professauro. O professor como aquela figura que estimula, que desafia, que propõe, que interroga, que faz pensar, e o professauro fazendo amanhã o que fez ontem, fazendo depois da manhã o que fez anteontem, ou seja, se mantendo estático e imutável. E essa diferença não ocorre em função da idade, em função da região geográfica, em função do gênero. Professores há em todos os lugares, em todos os quadrantes do país, de qualquer sexo e qualquer idade. E professauros, infelizmente, existem também na igual proporção e igual grandeza. Bom, Paulo, como gestor, né, subsecretário da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, também diretor de um CIEP aqui no Rio de Janeiro, já passaram muitos professores e professauros nas escolas onde você trabalhou, Passaram, Paulo? E passam. E passam né? ainda. Exato, isso é presente, como ele falou. E é interessante você ver que, como eu estava conversando com ele, você não necessariamente o professauro é uma pessoa idosa. Né? Ao contrário, às vezes alguém recém se formou, sai da faculdade, você tem essa postura antiquada. Muito. E às vezes você se surpreende encontrando professores já com mais experiência e com uma atitude bem dinâmica, né? Quer dizer, isso é relativo. E o que define isso? Né? A gente sabe que todo profissional, na verdade, quando entra no espaço de trabalho, a priori quer ser um bom profissional, quer se dedicar a esse espaço. O que define, então, um professor, eventualmente, que até tem vontade de ensinar, ter essa postura mais antiquada, de não querer se adaptar e olhar mais para trás do que para frente, professor Celso? Eu creio que o que define é a maneira como ele se coloca diante da perspectiva de inovação, da perspectiva de mudança. Quando o professor parte do pressuposto de que ele não precisa mudar, de que ele é portador de todos os conhecimentos para, passe os anos que passar, se mantiver diante daquela mesma condição, ele é um professauro. Agora, quando ele percebe que mudar, que se transformar, que aprender a cada dia, que começar cada ano, percebendo que nem sempre os caminhos do ano anterior eram válidos, ele se caracteriza como um bom professor. E creio
que, embora a gente esteja falando de educadores, em todas as profissões isto ocorre. Não é? A diferença entre os engenheiros não está na faixa etária, mas naqueles que se atualizam, que buscam novas técnicas, que são envolvidos pela vontade de mudar, e daqueles que se mantêm conservadores, tradicionais, não percebendo que a sociedade se modifica, que as coisas se transformam. Um médico, um engenheiro, um arquiteto que faz hoje o que fazia 40 anos atrás, está tão condenado ao fracasso quanto o professor. Talvez não fique com o título de engensauro ou de messauro, qualquer coisa, mas sem dúvida nenhuma, dentro desse mesmo processo, se tem o paradigma da mudança. Bom, nas primeiras páginas do livro aqui do professor Celso, eu vou ler, se o senhor me permite, a questão da aula. Como a aula é vista pelo professor e pelo professauro. Então, o professauro, na aula, ele grita, repete, reclama, insiste. Sua aula é sempre expositiva e chatíssima. Já pelo lado do professor, o professor é aquele que interroga, que desafia, que instiga, intriga e sugere, finge que não sabe para provocar soluções e criar buscas pelos próprios alunos. A aula dele é um diálogo dinâmico, porque ele ensina, transforma e transformar aí, portanto, ele encanta o aluno. Está aqui o diferencial principal, né? Aquele que envolve o aluno não simplesmente chega, né? Se a gente começa a pensar nas aulas de antigamente, eu me coloco aqui lembrando como aluno também, na época de escola, você chegava na sala de aula, o professor é aquele que detém o conhecimento e vai passar para o aluno. Atualmente isso não cabe mais. Não cabe, mas existe. Eu acho que a grande diferença que tem que ser enfatizada é exatamente isso. Até um tempo atrás, o professor era visto como a fonte do conhecimento, não a única, mas a principal fonte. E hoje, com a tecnologia, com a mídia, o aluno passa a ter outras fontes de conhecimento e o professor tem que se adaptar a isso. Ele tem que tirar proveito disso. Ele tem que entender que o aluno agora é que traz o conhecimento e o novo papel do professor, na minha opinião, é ser um mediador crítico desse conhecimento que o aluno traz. Essa é a grande diferença do professor tradicional, que era quem fornecia a informação. Principalmente porque o aluno já chega, como você diz, na sala de aula, muitas vezes com outras informações, outras fontes de informação que o professor mesmo não conta. E como o professor tem que se colocar nesse momento, professor Celso, em recebendo informações que o aluno traz, em ele mesmo acrescentando outras informações, novas fontes de busca para o aluno? O enfoque hoje, e não apenas no Brasil, mas todos aqueles países que inclusive lideram os rankings do PISA e de outros sistemas de medições internacionais, é a aula como sendo um foco de competências, do saber fazer. A aula como sendo o espírito de resolver problemas. E aquele professor que expõe, que apenas fala, que transmite informação, ele está competindo com veículos muito mais atualizados do que ele. Será que aquele vídeo, não é, da BBC ou da National Geographic não tem a propriedade de ser muito mais lúcida naquela informação do que ele? E é justamente quando ele se liberta deste papel meramente informativo para ser desafiador, interrogador, para gerar problemas, para que os alunos pensem solução, que ele se transpõe da condição de professor para a condição de professor. Bom, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Twitter, e você em casa, claro, pode participar da nossa conversa pelo @canal Futura, que é o nosso perfil no Twitter, ou pelo telefone 0, operadora 21 3523 4098. A gente está aqui esperando a sua participação, assim como fez a Carla, que mandou mensagem no Twitter, e ela pergunta se um professor inovador está necessariamente ligado às tecnologias. A gente sabe tanto aí que estão colocando tantos tablets nas escolas, computadores, para os professores terem acesso a mais tecnologia. Então significa ter tecnologia ao lado como um professor inovador? Não necessariamente. Não, você, de maneira nenhuma, é isso. A tecnologia é uma linguagem do jovem, então eu acho que o professor deve dominar isso e utilizar isso como uma das suas ferramentas. Mas de maneira nenhuma está vinculado única e exclusivamente à tecnologia. Você pode estar, inclusive, num trabalho de campo, onde você não tem acesso à tecnologia, e fazer um trabalho de inovação, dependendo da criatividade que você tem na feitura do trabalho. Sr. Celso, como avalia isso? Todo professor com tecnologia disponível à mão é um bom professor? Olha, eu conheço professauros que não dão aula sem o computador, sem a luz eletrônica, sem o tablet, sem o e-book, né? Dão aula com isso, se agarraram à tecnologia, como diz o Paulo, sem ter a percepção
de que a finalidade é levar o aluno a aprender e que a ferramenta é apenas uma ferramenta. Não é? E o próprio Paulo mesmo dizia, momentos antes do programa começar, qualquer instrumento tecnológico é como um revólver ou como um lápis, como dizia Gardner. Né? Ele pode criar um desenho, mas ele pode furar o olho de um aluno também. E a tecnologia é da mesma forma. Por isso, ela não define a diferença entre o professor e o professauro. Ainda que o saber usar essa tecnologia, não saber usar para informar, mas para desafiar, para interrogar, para propor, aí sim, aí você percebe essa grandeza. Com ou sem tecnologia, um grande professor é realmente um personagem imprescindível. Bom, a gente tem um outro livro também do professor Celso que trata com o mesmo título, mas uma outra abordagem. Também professores e professauros com essa capa divertidíssima que a gente vai mostrar aqui para você. E aqui tem um pouco mais de soluções ou caminhos de solução, professor Celso, para um professor que se identifica nessa postura, quer mudar, quer ser um pouco mais inovador? Exatamente. O que esse livro busca abordar são as muitas maneiras diferentes de dar aula e não apenas a escravidão, a aula expositiva. As muitas maneiras de trabalhar o conteúdo, contextualizando a prática e a vida do aluno e a leitura do mundo que ele faz, a maneira de avaliar conservadora e uma maneira de avaliar que percebe o progresso do aluno e não apenas os resultados que ele tira. Então, enquanto o Professores e Professauros é um livro que orienta, que encaminha, que sugere o professores ou professauros. Como você disse bem, invade assim um pouco o trânsito pela ironia, pelo sarcasmo, por aquela comparação entre aquele que é imprescindível e aquele que naturalmente poderia vir a ser e não o é. Paulo, de certa forma, a postura do professor muitas vezes reflete o que é a estrutura que a escola onde ele está inserido apresenta a ele como condições de trabalho. Então, de que forma a gente pode avaliar aqui, pensando não só na escola onde você atua, mas nas escolas de uma forma geral, escolas públicas no Brasil, elas têm uma estrutura mais aberta para o professor ser mais inovador ou ainda mantém-se essa tradição mais da escola tradicional, do professor que detém o conhecimento e o aluno está ali só para absorver o que puder? Eu estava conversando isso com o professor, eu acho que existe uma contradição muito grande dentro de toda a estrutura de educação do Brasil. Num setor, você tem uma política de vanguarda, mas dentro desse mesmo setor você encontra coisas tradicionais. Por exemplo, nós ainda temos uma estrutura de avaliação de escola pelo desempenho de notas. Aonde isso vai levar? Por um lado, um professor que quer ser professor e não um professauro, ele precisa de menos preocupação com o desempenho cognitivo do aluno propriamente dito, o saber do aluno, mas sim como ele criar no aluno a capacidade de aprender. O que é muito importante para a nossa sociedade atual, que é muito dinâmica. Então, mas, no entanto, se cobra muito desse mesmo professor que ele tenha um bom desempenho na Prova Brasil, no SAERJ ou na avaliação externa. Então, existe uma contradição, sim. Isso não é bem trabalhado, claro, ainda como uma política nacional. E, na minha visão, isso ainda não é feito. De certa forma, são essas avaliações, como coloca o professor Paulo, que vão determinar se a escola é boa ou se a escola não é boa, né? A Prova Brasil, o próprio Enem. Então, de que forma a gente ainda está nesse desafio de tentar criar um sistema de educação que permita maiores inovações, professor Celso? Pois exatamente. O Paulo tem toda a razão. Eu vejo o seguinte, aquele aluno que é um bom filho, que ele é um excelente colega, que ele tem uma consciência de cooperação com os seus, que tem um sentido de se imbuir de sentimentos ecológicos. Isso não é medido pelo Enem, isso não é medido pelo IDEB, você entende? Então, aquela criatura admirável, que é admirável não apenas no contexto familiar, mas no contexto amplo da sociedade, muitas vezes acaba ficando numa situação inferiorizada em relação àquele outro que excepcionalmente é mais bem dotado na matemática, na língua portuguesa e tira um resultado melhor. Por isso que eu penso que talvez possamos evoluir para qualificar os alunos através desses exames exógenos em faixas. Excelente, bom, regular, ótimo, mas não naquele processo competitivo onde milionésimos acabam, de uma certa forma, caracterizando rankings dispersos. Eu conheço escolas que pegaram
primeiro lugar do Enem, por exemplo, no seu estado, e agora estão em terceiro. E estão desesperadas porque estão em terceiro. Não caíram. Foram detalhes numéricos, foi uma acidentalidade de resultados. Continuam sendo boas escolas. Mas há aquele peso de recuperar o primeiro lugar. Escola não é um campeonato esportivo onde se ganha partidas pelos pontos, né? E nesse aspecto, o Paulo diz bem, é a estrutura, a maneira como os resultados muitas vezes são pensados, que interfere naquela sua verdadeira qualificação. Mas, de certa forma, no país, ao serem instituídos esse tipo de avaliações, acaba se criando essa competitividade, né? A gente sabe muito bem. A minha escola é melhor que a sua, meu índice é melhor que o seu. Isso acaba criando uma competitividade que nem sempre é saudável para o campo da educação. E cria uma coisa, eu acho que até mais grave. A sociedade quer o quê? Uma educação onde cria bons profissionais ou onde cria um bom cidadão. Isso é uma questão nevrálgica, e eu acho que ainda é bem debatido isso, pela própria sociedade como um todo. Eu, na minha visão, eu prefiro que crie bons cidadãos, e não bons profissionais. Não que uma coisa exclua a outra, mas o enfoque tem que ser claro nesse sentido. Muito bom. E isso acho que devidamente ainda está bem debatido pela sociedade brasileira. Muito bom. Você em casa continue participando da nossa conversa, mandando mensagens para o Twitter ou ligando para a gente. Os contatos estão aí na sua tela, assim como fez a Elaine Guimarães pelo Twitter. E ela pergunta, nosso assunto que a gente tratava agora há pouco, como não ser professauro numa escola cujo modelo é jurássico. E aí, professor Celso? Bom, eu vou dar uma resposta generalista, mas eu acho que o Paulo pode dar com aquele pragmatismo de quem está dentro da escola e, portanto, tem esta visão, né? Eu creio que, por mais jurássica que possa ser a escola, ela não é tão cerceadora que ela impõe formas rigorosamente estabelecidas de dar aula, né? Dar aula com paixão ou como rotina. Será que a estrutura congelante daquela escola impõe rigores tais que não permite aqueles laivos de criatividade, de emoção e de sentimento? Então, Elaine, eu acho que realmente há escolas cujas estruturas são paralisantes, mas não de tal forma rigorosas que impeçam que os professores se destacam. Eu até me permitiria sugerir um teste. Numa escola tida como totalmente bloqueada e paralisante, se eventualmente existe uma escola assim. Pergunte para qualquer aluno se todos os professores são iguais. De qual professor ele mais gosta? Qual aquele que ele leva como modelo e como exemplo que ele gostará? E provavelmente haverá uma resposta individualizada. Então eu creio que não é assim tão paralisante, embora eu concordo que, em princípio, isto ocorra. Mas isso não impede que, dentro dos limites que a escola estabeleça, aqueles laivos da criatividade, da vontade e sentimentos e paixões aparecerem junto com o ensino das emoções. Como você vê isso, Paulo? Como é que o professor pode tentar criar esse bloqueio, muitas vezes criado pela instituição da escola? Tem que ter coragem. Acima de tudo, tem que ter amor à profissão e coragem, porque você tem que romper com certas tradições. Eu posso pegar um exemplo rápido, simples, de que um professor na minha escola, há alguns anos atrás, resolveu ensinar mapa não tradicionalmente. Ele simplesmente criou uma planta da escola com os alunos e mandou um aluno, comprou uma caixa de bombom, mandou o aluno esconder na escola e plotou onde cada bombom estava escondido. E simplesmente distribuiu e falou, agora achem seus bombons. E não teve aula mais prática e revolucionária, porque envolveu, foi uma bagunça generalizada, envolveu a escola inteira, mas todo mundo quis saber dessa aula, os alunos aprenderam o mapa imediatamente, quer dizer, de uma forma criativa, sem muitos recursos, ele conseguiu fazer uma aula não tradicional de geografia. Muito bom, aí vai da postura de cada professor, né? Coloco aqui, inclusive, sobre esse assunto, outra pergunta que chegou pra gente, da Maria Guimarães, pelo Twitter, lá de Belo Horizonte. Obrigado, Maria, pela participação. E ela diz que ela vê que há muitos professores, na verdade, são professauros nas escolas por comodismo. Você concorda, professor Celso? Mas indiscutivelmente, não há nada mais confortável do que fazer anteontem aquilo que se fez há 20 anos atrás do que fazer amanhã o que se fez anteontem.
Não há nada mais confortável do que seguir sempre pelo mesmo caminho, mesmo quando nos mostra um caminho mais breve, mais perigoso. O ser humano tem uma tendência irreversível a essa lassidão de não mudar. Então, mudar implica em desafio, implica em coragem, implica em ousadia. Então, é óbvio, comodismo é o caminho mais rápido para a condição do professauro. Talvez uma solução para isto, e aí eu vou entrar num campo que é muito polêmico, e, portanto, eu assumo com toda a grandeza do aspecto polêmico que envolve a coisa, é acabar com o diploma de validade perene. Gente. Isso é uma loucura. Uma carteira de motorista se renova a cada 5 anos. Você tira um diploma, ganha um registro de professor. E 30 anos depois, aquele documento lhe dá validade para exercer, sem cobrar. Se ao longo daqueles 30 anos você mudou, você aprendeu, você cresceu. E o comodismo, nessas condições, pesa muito. Porque nada mais incômodo do que mudar, do que renovar, do que começar 2013... suspirar fundo e dizer, gente, o que eu fiz em 2012 foi bom, mas vamos mudar um pouco, vamos evoluir, não é? Então eu concordo inteiramente. Não há a gente vê atualmente que a questão da inovação ou das renovações na prática fica muito na questão individual, né? De cada professor identificar que precisa e corre atrás, mas não como uma necessidade, como o senhor coloca nessa questão realmente polêmica da validade ou renovação do diploma. Né? A gente falando ainda da questão de formação, tem mais perguntas que chegaram para a gente. O Thales, lá de Aracaju, obrigado Thales pela participação pelo Twitter, ele pergunta se a forma de agir do professor também não seria o resultado da maneira como ele aprendeu na faculdade. Então a formação dos nossos professores ainda está formando mais professauros do que professores? Você concorda, Paulo? Concordo. Nós estamos discutindo isso exatamente. Eu acho que você sai despreparado da faculdade, de faculdades com renome. Ainda não se trata a parte pedagógica, de metodologia, eu acho que de forma atual, quer dizer, eu acho que o professor sai muito despreparado e acaba aprendendo ou desaprendendo na sua prática, porque logo depois ele arruma um emprego, entra na sala de aula e é aquele ambiente fechado, que ele não interage, e aí acaba criando um ciclo vicioso ou não, quer dizer, cai de novo numa questão pessoal e não numa questão de formação. Basta dizer, pegando esse gancho, uma coisa, não estou fazendo crítica a nenhum lugar, não é isso, mas você quando tira uma carteira de motorista, você faz prova de direção. Um professor, quando faz um concurso, ele faz prova de aula. Em quantas instituições tem prova de aula? Então isso é um detalhe. O que você vê é uma série de coisas, não é só esse aspecto, são vários aspectos que, como eu tinha dito inicialmente, reproduz num sentido o dinossauro. Não o professor, mas a própria visão de educação no Brasil. E por outro aspecto, tem pontos altamente avançados, como você tem vários exemplos por aí. Então isso é bem misturado. Sr. Celso, pensando nesse sentido então da formação dos nossos educadores, que caminho a gente pode pensar aí para tentar inovar um pouco também, que eles saiam mais preparados ou um pouco mais com essa motivação para a inovação saindo da faculdade? Pois é, você imagine se um médico não exercitasse a cirurgia antes de ter o seu diploma de médico. Seria uma calamidade sob todos os aspectos. E isso que o Paulo colocou é verdadeiro, porque a aula é o exemplo da prática cirúrgica no contexto pedagógico. Você não praticar a aula, você não ser levado a estágios coerentes, supervisionados, acompanhados de professores experientes, para que te mostre aquelas maneiras, representa igual risco do que o risco do cirurgião que não aprendesse a fazer cirurgias. E com todo respeito, o cirurgião que não aprendeu a fazer cirurgias vai matar alguns. E o professor que não sabe dar aula está matando muitos ao mesmo tempo. Bom, só para a gente encerrar, então, nosso tempo está quase acabando, quero ouvir um pouco sobre isso. A postura do professor, a gente sabe que é fundamental para a formação desses jovens que estão na escola agora, então, só um recado final aqui para a gente tentar refletir um pouquinho mais sobre como esse professor pode ter mais consciência da sua função, como muitos já têm, mas saber um pouco mais que o detalhe do dia a dia dele na sala de aula vai fazer toda a diferença para a vida acadêmica e para a vida mesmo desse aluno que está na mão dele, né?
Olha, uma das formas, eu acho, é estudar. O professor, assim como o médico, não pode parar de estudar. E o que é estudar? Estudar não é pegar a matéria. Hoje em dia, eu estava também comentando isso com ele, eu vejo que nós temos pessoas, professores saem da universidade, por exemplo, de geografia, que é a minha área, quase com uma didática de como se fosse ensinar pessoas a serem geógrafos e não cidadãos. A geografia que ele tem que ensinar é a geografia do cidadão, não do futuro geógrafo. E para fazer isso, ele tem que estudar principalmente metodologia, de como ensinar um mapa, de como ensinar uma tabela periódica, de como ensinar sobre células. E essa prática de estudo é fundamental e que não ocorre com frequência. Nosso tempo está acabando, só um recado rápido do professor Celso. Eu não sei como será o amanhã do Brasil, mas será como o professor o fizer. Professor, não professor. Muito bom. Professor Celso, professor Paulo, muito obrigado pela presença no Conexão de hoje. Você em casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. E eu espero você. Até lá.